Bom dia, bom dia, bom dia! Bora pro nosso acordar do dia, aquele momento que a gente dá cor pro nosso dia, pra nossa vida, onde a gente para, onde a gente olha pra gente, onde a gente se conecta com o que há de melhor em nós pra gente poder transbordar para o mundo. Bom dia, vizinhas que estão chegando maravilhosas, coisa linda, muito bom vocês aqui. Vamos lá, ó. Vamos para o nosso acordar de hoje. Hoje a gente vai falar sobre crescer, sobre sair da zona de conforto. Aquela popular zona onde tá tudo ruim, mas a gente insiste em ficar. E aí, eu já quero trazer para vocês uma reflexão antes da gente começar. Nesse mundo dual, a gente escolhe qual é o conforto e o desconforto que a gente escolhe ficar, né? Porque ficar num lugar que não é gostoso, que não tá confortável, que tá doendo, é um desafio. Da mesma forma que é um desafio você sair desse lugar que tá te doendo e acessar um lugar onde você se sinta bem. Então, é desafiador você ficar na dor que você tá, mas também é desafiador você sair da dor. E aí a gente precisa entender, dentro da minha realidade, qual é o desafio que eu escolho viver? Aquele que vai sempre me deixar no lugar da dor ou aquele que vai me levar para o lugar do amor? É sempre uma decisão nossa, não existe o certo ou o errado, existe o nosso livre-arbítrio para tomar as nossas decisões e colher os frutos dessas decisões. Então sejam muito bem-vindas, hoje a gente vai falar sobre crescer nos tira da zona de conforto. E aí, o acordar de hoje traz o seguinte: o tempo passa, assim como as coisas de menina. Em um momento você é uma criança e no outro você não é mais aquela criança. Agora as situações, elas são complexas, elas são desafiadoras e às vezes dá vontade da gente ser um Peter Pan e viver na terra do nunca, na perspectiva de evitar a dor, que é a dor de crescer. Mas é necessário amadurecer para a gente viver o novo de Deus. Então, vizinha, a gente cresce. E conforme a gente cresce, a gente vai, tendo responsabilidades da vida adulta. Essas responsabilidades, elas fazem com que a gente viva o desconforto, viva os desafios do nosso dia a dia. Bom dia, Érica maravilhosa! Bom dia, suas maravilhosas que estão chegando! E aí, conforme a gente cresce, a gente vai vivendo os nossos desafios, a gente vai buscando o nosso desenvolvimento. Bom dia, Márcia, vizinha maravilhosa. E o que acontece? É necessário a gente buscar o nosso amadurecimento vivendo ancorada na nossa fé, no que a gente acredita, no que a gente confia que está guiando a gente a seguir o caminho que a vida está convidando a gente a viver, a seguir. Então, quando a gente alcança a fase adulta, a gente começa a assumir responsabilidades. A maturidade, ela nos ensina a não desperdiçar recursos preciosos. Presta atenção nisso, vizinha. Pois entendemos que o sacrifício por trás de cada conquista e aprendemos a não subestimar o preço que Jesus já pagou na cruz. Gente, Jesus já pagou todos os pecados. A gente não precisa viver uma vida pagando pecados. A gente veio aqui para evoluir e muitas vezes a gente fica presa em situações, desperdiçando nosso tempo, nossa energia em coisas, em situações, com pessoas que não fazem sentido, que não vão levar a gente a lugar nenhum, que só vão desgastar a nossa energia, aquela que a gente pode pegar e utilizar da melhor forma, tanto para nós quanto para transbordar para o mundo. Nós recebemos de graça essa permissão de evolução, de viver a prosperidade.
Porque Jesus já pagou as dívidas. Então agora que a gente honre, né, Jesus vivendo o nosso melhor. Pega essa. Não viva como se fosse qualquer um. A sua identidade é de filha. Honre essa sua identidade. Não permita que o conforto distraia você do seu propósito. Vizinha, a gente não vive o nosso propósito, a gente não transborda a nossa missão na zona de conforto. Na zona de conforto, a gente só vive uma vida mais ou menos. Uma vida que muitas vezes ela está sem sentido. Crescer levará você a entender o seu chamado. Quando a gente se coloca no desconforto, quando a gente se coloca no lugar da evolução, quando a gente se permite se conhecer, entender para que eu estou passando pelas situações que eu estou passando, eu me coloco nesse lugar da evolução. E nós, enquanto seres humanos, viemos aqui nessa vida para evoluir, não para viver na zona de conforto. Quando a gente vive muito tempo na zona de conforto, sabe o que acontece? O nosso corpo adoece, os nossos resultados financeiros começam a querer chamar nossa atenção de alguma forma, a gente começa a viver desafios no nosso relacionamento, a gente começa a sentir que a carreira não faz mais sentido, aquilo que antes fazia muito sentido, hoje não faz mais. Na zona de conforto, a gente começa a se desconectar de quem a gente é. Então, eu convido você a lembrar que todas as promessas que Deus já fez estão aí para que você viva, para que você cumpra. Tome nota de uma a uma. Não se esqueça de orar pelas promessas de Deus sobre a sua vida e de pedir constância para a sua essência de seguir em frente com intensidade. Esteja atenta à voz de Deus e não se deixe confundir pelo inimigo. Vizinha, muitas vezes, vamos pegar essa, muitas vezes você está passando por um desafio. O que você faz? Vai falar do seu desafio para alguém. Essa pessoa, ela pode ser uma seta te desviando do seu caminho, do seu propósito, te colocando ali no lugar da vítima, da coitadinha. Quando você estiver passando por um desafio, silencia, pergunta para a sua essência, para a sua sabedoria. Para que eu estou passando por essa situação? Para que eu estou vivendo essa experiência? Não é por quê. Eu já falei para vocês aqui. A pergunta por que eu estou vivendo isso vai te levar para a vítima. A pergunta para que eu estou vivendo isso vai te levar para a ação, para protagonista. Porque o para que é uma pergunta que te coloca em ação. O porquê te coloca na paralisação. O porquê ele vai ficar inventando 1000 historinhas para você. O para que vai te colocar na direção certa. Então, se você estiver passando por um desafio, pergunta: para que eu estou passando por esse desafio? Para que eu estou vivendo essa situação? O que eu preciso aprender com isso para me desenvolver? Então, vá atrás de conquistar os seus prêmios com consistência, constância e coerência. Todos os dias, fazendo aquilo que só você pode fazer por um longo período de tempo, sendo coerente com o que você deseja viver. Cuide do seu casamento, cuide dos seus filhos, cuide de você. Não abra mão de cuidar de quem você é. Avance com maturidade. Viva grandes milagres em Deus, sendo quem você veio ser. Vizinha, enquanto a gente viveu uma vida no automático, na correria do dia a dia, fazendo as coisas sem perceber, na nossa zona de conforto, a gente não vai conseguir viver
o que a gente veio viver nessa vida. A gente vai se desconectar de quem a gente é. Acontece que a prosperidade, uma vida próspera, ela está diretamente ligada a quem você é. Você precisa se tornar uma mulher com comportamentos prósperos, que esteja em ambientes prósperos, que desenvolva habilidades prósperas, para que você viva uma vida próspera. Porque o seu, por exemplo, financeiro, ele é resultado de quem você é. Quanto mais atitudes prósperas você tiver no seu dia, mais você se prepara para viver uma vida próspera em todos os sentidos. Na sua saúde, nos seus relacionamentos, na sua carreira, no seu dinheiro. Mas a gente precisa lembrar que no lugar onde a zona de conforto existe, não existe desenvolvimento, não existe crescimento, não existe prosperidade. A zona de conforto deixa a gente na escassez. E hoje o nosso tema foi: crescer nos tira da zona de conforto. Quando a gente se permite crescer, e eu não estou falando de uma vida 100% maravilhosa, perfeita, onde os desafios não acontecem. Vizinho, o desafio acontece para todo mundo. A gente veio aqui para evoluir. E para a gente cumprir com o que a gente veio aqui, honrar a vida que Deus nos deu, a gente precisa se permitir sair da zona de conforto. Porque na zona de conforto a gente não vai evoluir, a gente não vai crescer. Então, se tem alguma área da sua vida que não tá gostosinha, ela tá ali te incomodando, mas você não tá fazendo o seu movimento para melhorar ela, para sair dela, olha para isso, vizinha. Porque uma hora o seu corpo vai gritar, o seu financeiro vai te chamar de alguma forma, o seu relacionamento vai falar para você: tá errado, olha para você. Para de viver essa vida no automático. Para de viver essa vida na zona de conforto que não tá te levando para lugar nenhum. Então, presta atenção no que a vida tá convidando você a viver. A vida, eu falo que a vida ela é uma mãe amorosa. Pega essa. A vida é uma mãe amorosa. E ela dá feedback o tempo inteiro pra gente sobre a gente. Então, se acontece um perrengue atrás do outro, é a vida te dando feedback sobre as suas atitudes, sobre as suas decisões diárias, sobre o que você está fazendo. Se a sua vida está fluindo com mais facilidade, é a vida te dando feedback do caminho que você está vivendo, tá indo no caminho certo, continue nesse caminho. Se você está passando por um problema financeiro, o problema financeiro é um feedback das suas tomadas de decisões, das suas escolhas. Se você está com um problema de saúde, esse problema de saúde ele é um feedback das suas tomadas de decisões. Então a gente precisa olhar para isso como uma oportunidade de fazer diferente, parar de normalizar o que não é normal. Não é normal a gente viver endividada. Não é normal a gente viver com problema de relacionamento. Não é normal a gente viver com problema de saúde. Não é normal a gente acordar todo dia e trabalhar só por conta de receber um salário. Não é normal. É comum, porque a grande maioria das pessoas vive, mas não é normal. Então saia dessa zona de conforto, que de confortável não tem nada. E vamos à nossa cartinha do dia. Intenciona aí o direcionamento que você precisa receber para hoje e bora receber com o seu coração. Gostando de ver as vizinhas por aqui, muito bom. Eu não me canso de falar isso, acho que eu falo em todo acordar, né? Eu fico admirada com o que sai aqui, com o que a gente fala no dia. Então hoje a gente falou sobre sair da zona de conforto e as joaninhas apareceram e eu tô gostando dessas joaninhas aqui. Mas eu quero mais participação de vocês, eu gosto de comentário. E aí aqui fala o seguinte: crescer demanda desacomodar, sair da zona de conforto, do comodismo.
e da sombra daquelas pessoas que lhe servem. Saia da sombra de quem está te servindo. Busque lugares que estimulem os seus sentidos. Ou seja, busque lugares que te estimulem ser quem você é. Busque lugares que te coloquem em movimento. E por falar nisso, a gente tá, acho que em 28 ou 30 mulheres dentro do nosso bloquinho, fazendo um crescer lindo. Dentro do bloquinho da Mulher Próspera, que tá rolando, que começou ontem, né? Da vizinha próspera. O que eu tô fazendo? Eu tô todos os dias tirando elas do comodismo, da zona de conforto, da sombra das pessoas que ficam só deixando cada uma delas na vítima. É sempre assim. É comum, todo mundo vive desse jeitinho meia boca aí na zona de conforto, sem resultado, com um monte de perrengue. É comum, mas não é normal. E isso eu ensino no bloquinho e aprofundo dentro da vila. Então, lá no bloquinho, para quem tá no bloquinho, que eu já tô vendo que tem algumas vizinhas que estão aqui, que são do bloquinho, na vila, dia a dia, eu vou estimular em vocês os seus sentidos. Eu vou fazer o que a gente falou hoje. Eu vou colocar vocês na direção do mais, na direção de uma vida próspera. E quem fizer o seu movimento, porque aí é autorresponsabilidade, né? Eu dou todo o caminho, mas quem precisa caminhar são vocês. Então, quem decidir realmente sair da zona de conforto e colocar em prática o que eu tô orientando na teoria, vai viver experiências incríveis. E com certeza vai começar a acessar, acordar aquela chama da prosperidade que está aí dentro de vocês, mas que está apagadinha, porque não está sendo estimulada, porque está na zona de conforto. É seguro viver uma vida próspera, vizinha. Bora sair da zona de conforto. Eu vou até colocar nos stories essa cartinha, porque foi muito, muito, muito alinhada com tudo que a gente trouxe. Que você tenha uma terça-feira abençoada. Um beijo no seu coração. Amanhã, 9h40, a gente tá junto aqui novamente.